Bom, graça e paz a você, né? Estamos aqui para falar um pouco sobre a questão da oração na vida do cristão. Ainda mais nesse momento desafiador que nós nos encontramos, né? É necessário para a igreja do Senhor, para a igreja de Deus, para os cristãos, né? Seja católico ou evangélico, uma vida de oração. E é sobre isso que nós queremos falar aqui. Eu vou pegar por base o que diz o nosso catecismo da Igreja Católica, tá? No parágrafo 2650, que fala o seguinte: a oração não se reduz ao surgir espontâneo de um impulso interior. Para rezar é preciso querer, então tem que ter um desejo, né? Não é somente a espontaneidade, que também é importante, mas tem que haver o desejo da oração. Não basta saber o que as escrituras revelam sobre a oração. É claro que a Bíblia, nós vamos ver um pouquinho, ela revela muito sobre a oração, mas não basta apenas saber sobre o que ela revela. Também é indispensável aprender a rezar, né? Então a oração é um hábito, a oração é intimidade com Deus. Então eu tenho que ter esse desejo e eu tenho que aprender. Não aprender no sentido como se fosse uma coisa decorativa, mas entender que existe uma base, existe um pressuposto para que eu possa entrar em oração, né? E é por uma transmissão viva, a sagrada tradição, que o Espírito Santo, na igreja crente e orante, ou seja, a igreja que crê, né, em Deus, e a igreja que ora. Então eu não posso apenas crer, eu tenho que orar também. Ensina os filhos de Deus a rezar. No parágrafo 2651, ainda do Catecismo da Igreja Católica, a Igreja fala o seguinte: a tradição da oração cristã é uma das formas de crescimento da tradição da fé, sobretudo pela contemplação e pelo estudo dos fiéis, que guardam em seu coração os acontecimentos e as palavras da economia da salvação, e pela penetração profunda das realidades espirituais que elas experimentam. Então, assim, se nós pegarmos por base o catecismo da Igreja Católica, ele vai trazer algumas fontes. A palavra de Deus é fonte de oração. Eu posso orar com a Bíblia. A liturgia da igreja, né, é fonte de oração. Eu posso orar pela liturgia, com a liturgia. As virtudes teologais, que no caso também podem me ajudar a, a realmente orar ao Senhor, enfim. Então ele vai trazer esses aspectos. Não é o que nos interessa aqui, certo? Eu vou pegar a palavra de Deus em Mateus, no capítulo de número 6, versos de número 5 até o verso 15, que foi o próprio Senhor Jesus que trouxe para nós a questão da oração. Quando orardes, não sejais como os hipócritas, que gostam de orar nas sinagogas e nas esquinas das praças, em posição de serem vistos pelos outros. Em verdade vos digo, já receberam a sua recompensa. Então, Jesus ele censura, ele faz uma crítica pesada com relação àqueles que se exibem, que querem visibilidade, que querem que as outras pessoas saibam o que eles estão fazendo no campo espiritual. Então, na prática espiritual, primeiramente ele falou da esmola, agora ele fala da oração. Eu não preciso que as pessoas saibam que eu estou orando, tá bom? Então ele critica isso. Aí ele vai trazer em contrapartida a prática correta acerca da oração. No verso 6. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta e ora ao teu pai que está no escondido. E o teu pai que vê no escondido te dará a recompensa. Ou seja, a oração não é para o Pai, a oração não é para Deus, não é intimidade com o Senhor. Então, apenas a Ele é que eu tenho que orar. Aliás, para Ele saber. Né? Eu não preciso que as outras pessoas saibam que eu estou em oração, assim fazendo prestação de contas. Basta que o Pai, né, estou orando para Ele, eu oro para o Pai, eu não vou orar para as pessoas. Né? Não vou orar porque quem é que é Deus? Então, é a esse Deus que eu vou orar. E aí no verso 7, ele continua: quando orardes, não usais de muitas palavras, como fazem os pagãos. Eles pensam que serão ouvidos na força das muitas palavras. Aqui Jesus não está condenando a tradição, não. Ele está condenando, sim, a tradição errada, a prática errada. Porque tem gente que acha que as palavras decorativas, as palavras muito bonitas, usar termos da escritura e tal, é isso que vai mover o coração de Deus. E não é isso. Mas o que move o coração de Deus é a sinceridade, é a honestidade. É o fato de eu estar ali sincero na minha oração com o Senhor. No verso 8 ele continua: não sejais como eles, pois o vosso Pai sabe do que precisais antes de vós o pedirdes.
Então ele vai primeiro trazer essa orientação. Não seja como os hipócritas que se mostram, que estão orando. Quando vocês orarem, orem ao Pai. Por isso que ele fala, fecha a porta, vai para o teu quarto, fecha a porta, e o teu Pai que vê no escondido, no verso 6. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta e ora ao teu Pai que está no escondido. E o teu Pai que vê no escondido te dará a recompensa. Então, se eu vou orar para o Pai, então apenas a Ele é que eu tenho que dar visibilidade da minha oração, porque como Ele é Deus, Ele vai realmente escutar a minha oração, certo? E aí no verso de número 9 até o verso de número 15, eu não vou tratar aqui da questão do estudo da oração do Pai Nosso, mas eu vou apenas ler para a gente ter base, né, para esse pequeno estudo. Ele vai trazer a oração universal, a oração do Pai Nosso, a oração que ele mesmo ensinou. Vós, portanto, orais assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, como no céu, assim também na terra. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos que nos devem. E não nos introduzas em tentação, mas livra-nos do maligno. De fato, se vós perdides aos outros, se vós perdoardes, né, aliás, aos outros as suas faltas, vosso Pai que está nos céus também vos perdoará. Mas se vós não perdoardes aos outros, vosso Pai também não perdoará as vossas faltas. Então ele vai trazer para nós o ensinamento do Pai Nosso, né? Que é uma oração ensinada pelo próprio Jesus, que ela é maravilhosa. E Santo Agostinho vai dizer que nela é a oração mais perfeita da Escritura. Porque nela, diz Santo Agostinho, além de estar tudo aquilo que nós precisamos pedir, também está de uma maneira sistemática, né, de uma maneira organizada. Porque os 3 primeiros pedidos se referem à glória de Deus, à majestade de Deus, ao reino de Deus. Os outros 4 pedidos se referem ao aspecto material, a gente pede o pão e por aí e assim por diante, tá certo? Meus queridos, a palavra fala em Êxodo capítulo 34, estou aqui procurando, verso 29 a 35, que um dos homens na escritura que era de oração era Moisés. E a palavra fala em Êxodo capítulo de número 34, no verso de número 28, que a palavra fala o seguinte, ó: Moisés ficou ali com o Senhor 40 dias e 40 noites, sem comer pão e nem beber água, e escreveu nas tábuas as palavras da aliança, né? Então, a Bíblia revela que Moisés ficou com o Senhor. Olha que maravilha. Ele foi para o monte, ele passava 40 dias e 40 noites em oração, e ali Moisés ficou com o Senhor. A Bíblia também fala que Moisés não comeu e nem bebeu nesses 40 dias. Por quê? Porque comer e beber é uma necessidade humana. A oração é pressuposto espiritual, porque na presença de Deus a gente tem o quê? A sua glória, a sua santidade e a sua majestade, que já é suficiente para nós. A Bíblia fala que Deus tem necessidade de relacionamento com o homem. Quando a gente pega Gênesis capítulo 3, verso 8, os exegetas eles olham para essa passagem, e é nessa passagem, olhando para ela, que eles dizem que todos os dias, na brisa da tarde, o Senhor ia ao encontro do homem para ter intimidade com ele. Então a oração, ela nos faz ter diversas experiências espirituais. E aí eu te pergunto, você ora, né? Você ora? Outra pergunta que eu te faço você de fato tem experiências espirituais para com Deus, tá bom? Eu vou aqui resumir bem rapidinho, mas quando a gente olha para a Escritura, né, a Sagrada Escritura, que eu não vou pegar os textos, mas os homens têm comportamentos diferenciados de acordo com a oração. Por exemplo, com Abraão, no chamamento de Abraão e na sua resposta a Deus, a oração se expressa como uma escuta atenta e silenciosa do coração à voz de Deus e como uma resposta concreta na obediência a Ele. Então, no tratamento com Abraão, é isso que acontece. Se a gente pegar a experiência de Jacó, a oração pode ser definida como um combate da fé, né? E como a vitória diante da perseverança, a vitória que vem com a perseverança dele. Se nós pegarmos a profunda experiência que Moisés teve, o grande Moisés, um homem íntimo de Deus, que conversava com Deus face a face, que ia para o monte, né? A oração, ela, na vida de Moisés, ela se revela na dimensão de intercessão, porque ele é o grande intercessor da Bíblia, né?
de um Deus que vem ao nosso encontro e mostra a sua face. Então, dentre outros pontos, Moisés se apresenta como um intercessor, né? E aquele que tem profunda intimidade com o Senhor. Por sua vez, em Davi, a oração adquire um rosto novo, né? Alguém que está com o Senhor, mas que teve uma queda, mas aí ele pede perdão e de louvor e ação de graças, expressando sua adesão fiel, a sua confiança e a sua alegria no Senhor. Meus irmãos, quando a gente olha para a Sagrada Escritura, o modelo maior é Jesus, né? A gente vê que Jesus ele ia para os montes e ele ia para os desertos. E a Bíblia não registra, os autores sagrados não conseguiram registrar que tipo de oração Jesus fazia quando ele ia para os montes e para os desertos. A Bíblia não revela. Ela apenas diz que ele passava a noite em oração, seja nos montes ou no deserto. Então Jesus é o modelo para nós, né? Aquele que é, aquele que realmente orava e orava ao Pai. Quando a gente olha para a vida dele, do Senhor Jesus, a gente vê que em tudo ele estava orando. Antes do milagre, ele orava. Na hora do milagre, ele orava. Depois do milagre, ele orava. Quando ele ia para um local, ele orava, né? Enfim, antes de uma missão, como no deserto, ele foi para orar. E assim por diante. Antes da cruz, de ele pegar a cruz, ele foi para o Getsemane, né? E ali derramou suas lágrimas. Tem uma hora que ele sobe no monte, o Monte Tabor, leva alguns discípulos para conversar com Moisés e Elias, ele vai para orar. Então a oração ela é essencial na vida do cristão. O cristão, por ser cristão, aliás, todo ser humano, mas o cristão sobretudo, ele precisa ter vida de oração. Orar e orar com confiança a Deus, porque ele realmente nos escuta. Então, que o Senhor possa te abençoar poderosamente.